não pode ser vítima de um sistema aparelhado do judiciário brasileiro. O Lula transformou o Brasil em um anão diplomático, em vergonha internacional, e colocou o país ao lado dos terroristas do mundo. A justiça brasileira, a pedido de uma ativista pró-Palestina, mandou a Polícia Federal investigar um soldado de Israel que veio ao Brasil em férias. O cara é um soldado israelense, lutou bravamente pelo seu povo, pelas suas terras, pela dignidade das pessoas que tiveram a vida tolhida em ataques covardes praticados pelo Hamas, e ele vem ao Brasil em férias merecidas, e ao invés de ser recebido com honras, ele é tratado como um criminoso. A Polícia Federal, a pedido da Justiça do Distrito Federal, abriu uma investigação contra o soldado Yuval Vagdani. Esse é um dos maiores absurdos jurídicos e morais que eu já vi na história recente e triste do judiciário brasileiro. É um episódio assim lamentável, vergonhoso. É uma perseguição aberta e enviesada da justiça brasileira contra um cidadão corajoso, um herói de guerra. Esse soldado da Força de Defesa de Israel, ele sobreviveu ao ataque da Nova, um festival de música que estava acontecendo em Israel. Aquele evento, que deveria ser um local de celebração, se tornou palco de um massacre brutal praticado pelo Hamas. Só para você saber, nesse festival, o Hamas assassinou brutalmente 260 jovens, totalizando 1,2 mil mortos e centenas de reféns. E aí, dá uma olhada nas imagens de como ficou o local do festival depois do ataque. Aí a imagem aérea que a gente consegue ver vários carros incendiados. Os relatos que chegaram aqui à CNN Brasil de quem estava no local é de que muita gente tentou fugir pegando seu veículo, porém não conseguiram. Bombardeios aconteceram, homens armados também invadiram essa festa, e aí agora o triste número que chega, confirmação por parte das forças israelenses, que só nesse local 260 corpos foram encontrados. O ataque foi tão brutal que ainda hoje há 97 reféns desaparecidos, incluindo 2 bebês. Um bebê chamado Ktirf Biba, que completou 1 ano dentro do cárcere, dentro de um cativeiro, isso se ele estiver vivo ainda. E seu irmão de 4 anos que ainda está em cativeiro. Olha o grau de crueldade desses monstros. Esse soldado, ele foi um herói, ele defendeu seu povo, ele colocou a própria vida em risco. Ele tinha que ser aclamado e celebrado ao chegar no Brasil, não tratado como um criminoso. O Brasil que não consegue nem investigar 60% dos homicídios acontecidos no país, mas quer processar e investigar um soldado, um herói de guerra. Mas aí, qual que é o motivo disso tudo? Tem uma fundação chamada Hind Rajab Foundation, e ela se apresenta como defensora dos direitos humanos. Mas o fundador é um simpatizante pró-terrorismo, incluindo o Hezbollah. Segundo o jornalista Sam Puncher, o buraco é mais embaixo. O fundador dessa porcaria aqui pertenceu ao Hezbollah. E um outro detalhe interessante é que, conforme demonstra no site, eles monitoram os soldados da IDF com a finalidade de consumar perseguições. Ou seja, eles publicam matérias para promover o cancelamento contra esses soldados e até processá-los. Aí eles acham algum advogado metido espertão no país, como uma infeliz aqui no Brasil, para ir processar o cara. Isso é um exemplo, dentre vários, da perseguição realizada por essa gente em páginas de rede social. Só que até agora nenhum país tinha cedido esse assédio, até que o Brasil resolveu ser pioneiro. Tem uma advogada aí chamada Maíra Pinheiro, escreveram doutor aqui, mas doutor é o escambau, que não é porque é advogado que é doutor, que apresentou o pedido de uma conhecida ativista pró-Palestina, defensora de narrativas que colocavam o terrorista como vítimas e soldados que defendem a liberdade. Cara, essa moça aqui, ela é uma ativista pró-Palestina, ela é inscrita na OAB e resolveu processar. Aí pegou um juiz infeliz que abriu o processo, mandou investigar. Agora a PF vai despender recursos públicos do nosso dinheiro para investigar um soldado. Inclusive, essa advogada aí, ela tem a causa pró-Palestina como sua causa de vida. Ela até fez greve de fome pelo fim do genocídio em Gaza. Aparentemente, ela parou com a greve de fome, né? Tá viva. Mas ela é filiada num partido. E aí, valendo uma bala 7 bela. Adivinha onde ela é filiada? No PT! Não falha uma vez, né? Incrível. Inclusive, ela é suplente de vereador, presa por pichar muro. Aonde? Aqui em São Paulo. Fez USP ela, ah, que coisa. Não falha, gente, não falha, impressionante. E ela, inclusive, foi secretária-geral da União Estadual dos Estudantes. É um combo da desgraça, né? Imagina o que tem na cabeça da pessoa. Mas, aparentemente, essa é a forma que algumas pessoas buscam a justiça no país, promovendo uma agenda antissemita e, naturalmente, pró-terrorista. Agora, é difícil o papel questionável da justiça brasileira, porque eu não posso deixar de mencionar a juíza responsável pela decisão, a juíza Raquel Soares Scharelli, da 4ª Vara Federal do Distrito Federal. Eu queria saber o que passa na cabeça dessa juíza, de verdade.
Essa é a mesma juíza que em 2020 exigiu que o Hospital das Forças Armadas divulgasse a lista de pacientes infectados pelo Covid, incluindo membros do governo. Um ataque à privacidade de todos os pacientes. E aí agora a mesma juíza volta a protagonizar uma decisão completamente irreal. E aí, depois do caso ganhar notoriedade, a tal da advogada está dizendo que foi ameaçada, mas não apresentou prova da ameaça também. Só que aí não sai aquelas matérias, né? A advogada disse que está sendo ameaçada sem provas. Porque assim, quando eu denunciei o Lança-Leite lá, apareceram, meu, denuncia sem prova. Tinha laudo, cacete, eu sem prova, imprensa, pra passar pano. Agora que, sofreu ameaça, coitada. Ô, tadinha, pô, mostra a ameaça aí então. E aí, como se não bastasse, figuras como o Psolento do Ivan Valente passaram a apoiar a infeliz. E também quem prestou solidariedade, a FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, que costuma idolatrar líderes do Hezbollah. E aí sai matéria, e até agora nada da prova das ameaças. Nem mesmo um tweet, um e-mail, uma carta, nada. E aí o Brasil tá tão na contramão do mundo que, olha só, políticos alemães debatem banir o Triângulo Vermelho. O que significa o símbolo do Triângulo Vermelho? Esse é um símbolo da resistência palestina, que está sendo utilizado contra os judeus. Os alemães querem extinguir justamente pela memória do povo judeu. E aí o ministro de Assuntos da Diáspora de Israel, além de mandar uma carta para o Eduardo Bolsonaro, fez uma postagem em seu Twitter revelando que a imprensa tenta esconder sobre o fundador da entidade que pediu a prisão do soldado de Israel. Só que eles escondem o quê? Que o cara nasceu no Líbano, já fez parte do Hezbollah, em 2002 foi acusado pelas autoridades belgas de envolvimento em atividades violentas, em 2017 foi demitido por escrever coluna no jornal belga, depois de elogiar um ataque terrorista em Jerusalém, se referiu aos ataques de 11 de setembro como doce vingança, e devido às suas atividades extremas, as autoridades britânicas proibiram ele de entrar no Reino Unido. Mas aí está aqui no Brasil, fazendo a farra toda e com o apoio da esquerda. E aí, depois do Lula ser declarado persona non grata pelo Estado de Israel, nos tornamos capa do Jerusalém Post. Está aqui. Knesset realizará reunião urgente sobre investigação brasileira sobre soldado do EDF por crimes de guerra. Essa é a imagem que o governo Lula, que as autoridades brasileiras transmitem do Brasil para o mundo sob a gestão de um descondenado. Isso só mostra como a hora do voto é importante, como a decisão que a gente toma na urna é importante e como colocar um infeliz, um imbecil como Lula na presidência é perigoso. E aí nós temos a Gleisi Hoffmann, né, a porta-voz do PT, falando asneira. Jair Bolsonaro, que sempre defendeu a ditadura, tortura, torturadores, agora se junta ao governo de Benjamin Netanyahu, que deu fuga ao soldado do exército de Israel, investigado por seus crimes pela justiça brasileira. Os genocidas se entendem, não é mesmo? Cara, vamos lá. Chamar um judeu de genocida é demais, né? Será que ninguém fica escandalizado com isso, pô? E aí a PF pediu que a justiça reconsidere ordem para investigar o soldado de Israel. Eles falaram, não! Tá absurdo, tá ruim, para! Entendeu? E aí eles dizem que não tem condenação contra os soldados israelenses no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Tá tudo quadrado aqui, não tem que investigar o caso. O Estado de Israel, o povo de Israel merece nosso respeito. Esse soldado, ele merece a nossa solidariedade, a nossa empatia. O Brasil já passa da hora de se manter do lado daqueles que lutam por liberdade e por segurança, por justiça. Não dá pra gente ficar do lado de terrorista. A gente tem que estar do lado do bem. Assim como estavam os pracinhas quando foram para a Segunda Guerra Mundial tomar um monte de castelo na Itália. Lutar contra os fascistas do Mussolini, lutar contra os nazistas do Hitler. A gente não pode de maneira alguma tolerar que o terrorismo tome corpo no Brasil sob o manto do ativismo jurídico. Porque defender Israel é defender a civilização contra uma barbárie. E a gente não pode nunca permitir que simpatizantes do Hezbollah ditem os rumos da justiça brasileira. Um soldado, um herói que sobreviveu ao terrorismo do Hamas, não pode ser vítima de um sistema aparelhado do judiciário brasileiro. A gente tem que sempre lembrar que Israel não está sozinha. E o Brasil precisa escolher o lado certo da história, o lado da justiça.